Vamos lá, começar, pessoal. Vamos lá. Envolvendo reações consecutivas. Esse já caiu no Enem umas 3 vezes, mas o Enem sempre dá as reações. O que você tem que fazer? Você tem 3 reações, você tem que balancear as 3 e pegar o balanceamento final. O conselho que eu dou quando tiverem 3, isso é só um conselho, não tem regra, mas em 99% dos casos você resolve quando você começa de baixo para cima. Você pega a terceira, balanceia, vai para a segunda, vai para a primeira. Nunca da primeira para a terceira, sempre da última para a primeira. Porque o que você precisou na última, você ajusta na intermediária, que ajusta na primeira. Fica mais fácil de você não errar o balanceamento, porque aí só depende do balanceamento. No entanto, é muito mais rápido somar algebricamente as equações químicas. Deixa eu ver aqui. Pronto, primeiro caso. Considerando como exemplo a fabricação industrial do ácido sulfúrico, H2SO4, a partir de enxofre. Na indústria, esse processo é através de 3 reações consecutivas. Essas reações também acontecem na atmosfera, viu? O enxofre na atmosfera se combina com o O2, forma SO2. O SO2 se combina com o O2, forma SO3. O SO3 se combina com a água e forma a chuva ácida de ácido sulfúrico. Ok? Como você fez essas 3 reações, é melhor começar o balanceamento da última e vai subindo à medida que você precisa. Ok? Quando o problema fornece, por exemplo, a massa de enxofre inicial e pede a massa do ácido sulfúrico produzido, um dos caminhos do cálculo seria manter as 3 equações separadas e calcular primeiro a massa do SO2, depois a massa do SO3 e finalmente a massa do SO4. Vacilo, é melhor você juntar as 3 e fazer um cálculo só. Ok? Esse método alguns autores falam, mas eu acho perda de tempo. No entanto, é muito mais rápido a somar algebricamente as equações químicas e efetuar o cálculo estequiométrico diretamente na equação final. Por exemplo, qual é a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Enxofre se combinou com O2, formou SO2. SO2 combinou com O2, formou SO3. SO3 combinou com a água, formou ácido sulfúrico. 1 mol de SO3, 1 mol de SO3. Esse aqui tem 1 mol, aqui é 1 mol. Esse aqui tem 3 oxigênios, já tem 2, eu boto meio aqui, por isso que botou meio. Esse aqui é 1 mol de SO2 e 1 mol de SO2. Um enxofre, um O2, um O2. Somando, quem está de um lado você corta com o outro. SO2 com SO2, SO3 com SO3, aí fica S. 1 mol com meio mol, 1,5 mols de O2, 1 mol de água formando H2SO4. Ou seja, ele diz que são 8 toneladas de enxofre, 1 mol de enxofre está para 1 mol de ácido sulfúrico. 1 mol de enxofre pesa 32, ácido sulfúrico 98. 8 toneladas está para X. 24,5 toneladas de ácido sulfúrico. Nesse tipo de problema é indispensável que todas as equações estejam balanceadas individualmente. As substâncias intermediárias, no caso SO2 e SO3, sejam canceladas em certo problema. Isso nos obriga a multiplicar ou dividir uma ou outra equação por números convenientes, que nos leva ao cancelamento desejado. Por isso que eu disse, é melhor balancear de baixo para cima que você já faz o cancelamento automático. Resultando de um cálculo estequiométrico comum, em que a regra de 3 é estabelecida em função da equação química da soma das equações intermediárias. Então, eu acho melhor você fazer de baixo para cima, que você já vê o balanceamento geral. Eu vou passar questões do Enem e vocês vão ver isso aí. Segundo caso, quando são dadas quantidade de 2 reagentes. Primeiro, eu não preciso de 2 reagentes, só preciso de 1. Se eu estou tendo 2 reagentes, é porque um dos 2 deve estar em excesso. Então você tem que descobrir primeiro quem está em excesso. Eu não preciso. 40 gramas de hidróxido de sódio são tratados com 90 gramas de ácido clorídrico. Bom, ou hidróxido de sódio ou ácido clorídrico está em excesso. Só preciso de um dado. Já resolve a questão. Se eu tenho 2 dados sobre os reagentes, um dos 2 está em excesso e você tem que saber quem está em excesso para não participar com ele. O excesso não participa do processo. Então vamos lá. Isso é impossível, pois o enunciado do problema diz que temos apenas 100... peraí. Ele está andando aqui, se eu pedir. Mistura-se 147 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio para que reajam. Calcular a massa do sulfato de sódio formado, a massa do reagente que sobra em excesso após a reação. Ele diz quem está em excesso. Vamos calcular inicialmente a massa do NaOH, que reagiria com 147 gramas de ácido sulfúrico, mencionando o enunciado do problema. Vamos lá. 1 mol de ácido sulfúrico está para 2 mols de NaOH. 98 está para 2 vezes 40. Assim como 147 está para X de NaOH. Você vai precisar de 120 gramas de NaOH. Você só tem 100? Então está dizendo aqui que o ácido sulfúrico está em excesso. Eu não preciso de 147, preciso de menos.
Porque com 147 eu tenho que ter 120 gramas de hidróxido de sódio, eu só tenho 100. Então o ácido fúrico está em excesso, porque você não sabe de quem você vai começar em excesso. Então você vai fazer um teste, aí nesse teste você descobriu, o ácido fúrico está em excesso. Isso é impossível, pois o enunciado do problema diz que temos apenas 100 gramas de NaOH. Dizemos então que nesse problema o H2SO4 é o reagente em excesso, pois seus 147 gramas precisaríamos de 120 gramas de NaOH que não temos para reagir. Então vamos agora inverter o cálculo por, isto é, determinar a massa de ácido fúrico que reage com 100 gramas. Já que eu sei que ele está em excesso, vamos fazer o contrário. Um mol de ácido fúrico que é 98 está para 2 vezes o mol do NaOH que é 40. 100 gramas, eu vou precisar de quanto de ácido fúrico? 122,5 gramas. Se você adicionou 147, peraí. Se você adicionou 147, você tem ele em excesso, porque você percebeu que só precisa de 122,5. Para 147, o resto é excesso. Agora isso é possível, significa que em 100 gramas reage apenas com 122. E o resto? O resto é excesso. Você vai ter que calcular esse excesso. Só diminuir. Como temos 147 gramas de ácido sulfúrico, sobrarão ainda a diferença, 24,5 gramas de ácido sulfúrico, que corresponde à pergunta B do problema. Nesse caso, o ácido sulfúrico é o reagente em excesso, o NaOH é o reagente em falta, ou limitante da reação, pois a reação será concluída quando a quantidade de NaOH acabar, ou se esgotar, pondo assim um ponto final na reação e determinando também a quantidade de produtos que poderão ser formados. De fato, podemos calcular um mol de ácido sulfúrico está para 2 mols de NaOH, reagente limitante, que forma um mol de Na2CO4, 2 de água. Então, 2 vezes 40, que é a massa do NaOH, está por 1 vez 142, que é a massa do sal. Assim como 100 gramas está para X, massa do sal 177. Porque eu só faço o cálculo com quem não está em excesso, que é o reagente limitante. Você descobriu quem está em excesso? Pronto, esquece o excesso. Você trabalha com outro que está limitante. Como você vai descobrir? Uma simples regra de 3. De quem? Aí, de quem você começar, você já analisa. Eu comecei a propósito com o ácido sulfúrico. Percebi que ele precisava de 120 gramas de base, eu não tinha, só tinha 100. Então, já sei que ele está em excesso. Então, se eu usar o 100, só ia precisar de quanto de ácido sulfúrico? 122,5. O resto é excesso. Como eu reconheço excesso? Quando eu tenho dados de 2 reagentes, que não há necessidade. Terceiro quadro. Quando reagentes são substâncias impuras, impura é calcular o teor ou grau de pureza. É comum o uso de reagentes impuros, principalmente em reações industriais, ou porque eles são mais baratos, ou porque eles já estão encontrados na natureza acompanhados de impureza. O que ocorre, por exemplo, com os minérios. Você vai extrair o alumínio da bauxita, mas não vem só óxido de alumínio. Vem o óxido de alumínio e várias outras substâncias, mas eu só tenho interesse em óxido de alumínio. Você não tem reagente puro, você compra o hidróxido de sódio do supermercado, que ele não tem pureza alta. Então, ele tem pureza, aí você vai ter que calcular quanto realmente ali tem só de NaOH. Então, grau de pureza é o quociente entre a massa da substância principal pura e a massa total da amostra, vezes 100. Ou você diz massa pura sobre massa da amostra vezes 100. Ou uma regra de 3, você escolhe. Note que o valor de P multiplicado por 100 nos fornece a porcentagem de pureza, que é o teor. Na expressão acima temos M é igual a M' vezes P, que nos fornece a massa da substância pura. Né? Pronto. Aí é com você. Exemplo. Deseja-se obter 180 litros de dióxido de carbono, CO2, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, pela calcinação de um calcário a 90% de pureza. Qual é a massa do calcário necessária? Bom, se a porcentagem de pureza é de 90%, o grau de pureza dele é 0,9. Então, calcário é CaCO3, forma CaO mais CO2. Você obteve 180 litros de CO2. 1 mol está para 22,4. 180 está para X, já que 1 mol é 100. Aí você achou
892,85 gramas de CaCO3. Mas essa é a parte pura. O grau de pureza dele é de 90%. Então, isso aqui equivale a 90%. A amostra toda equivale a 100. A amostra B09, aí você acha. Só que eu acho melhor o seguinte: você pega esse valor, você acha a massa, essa massa está para 90, para 100 está para X. Aí aqui já botou direto. Se você tem dificuldade, não faça direto. Acha a massa e depois essa massa está 90, 100, que é o total, está para X. Aí achava 892,85. Ok? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Vou pegar o celular aqui, tem uma calculadora. Que aí a gente resolve isso aqui rápido. Olha. Repare. Você tem 100 gramas, está para 22,4, 180 litros. 180 vezes 100 dividido por 22,4. 803,53 gramas de carbonato de cálcio puro. Mas ele só corresponde em 90%. Então, isso vezes 100 dividido por 90. Dá 892,85, que já é a resposta direta. Eu prefiro assim, você acha a massa a 90, essa massa está 90, 100 está X. Ok? Foi isso que eu quis mostrar a vocês, que é mais fácil. Quando é rendimento, pureza tem a ver com reagente. A gente não é puro. Rendimento é eficiência do processo. Você vai fazer uma receita de bolo. Aí você mistura tudo, ela diz, olha, seguindo as nossas normas, rende 10 porções. Aí você vai para a prática. Nunca dá 10 porções. Dá 9, 8, 7, 6, 8,5, 9,1. Aí não dá 10. Se der 10, seu rendimento foi de 100%. Muito pouco provável acontecer rendimento de 100% no laboratório. Então, enquanto o grau de pureza tem a ver com reagente, rendimento tem a ver com produto. Aí você trabalha no produto. Então, vamos lá. É comum a reação química produzir uma quantidade de produto menor do que a esperada pela equação química correspondente. Quando isso acontece, dizemos que o rendimento da reação não foi total ou completo. Esse fato pode ocorrer ou porque a reação é incompleta, reações reversíveis, ou porque ocorrem perdas durante a reação, que é o mais comum. Por esse tipo de cálculo, é importante seguir a definição. Rendimento de uma reação é o quociente entre a massa real que você produziu sobre a massa teórica que você fez o cálculo e achou antes de ir para o laboratório. Teoricamente, eu vou produzir 200 gramas de sal. Chega lá, não produz. Ok? E é teoricamente obtida na equação química. Multiplicando por 100 dá em porcentagem. A mesma historinha. Exemplo. Queimando-se 30 gramas de carbono puro com rendimento de 90%. Qual é a massa do óxido de carbono obtida? Você tem carbono, vai virar CO2, né? Carbono mais O2 vira CO2. Você tem 30 gramas de carbono, você devia produzir quanto de CO2? X. Mas o que você produziu foi só 90% de X. Você vai achar essa massa e multiplicar por 0,9. Porque ele disse que na prática só foi 90%. Então vamos lá. Olha. Carbono, O2, CO2. Cada um mol de carbono pesa 12, está para um mol de CO2 pesa 44. 30 gramas de carbono vai me produzir X, 99 gramas de carbono. Peraí, tem que contar errado ali. 30 vezes 44 dividido por 12. Você devia produzir 110 gramas. 110. Mas você não produz 110 porque o rendimento foi de 90%. Ele já botou aqui o 0,9. Aí você pega 110 e multiplica por 0,9. Aí vai dar 99 gramas de CO2. Não vem fazer direto, faz separado. Você achou a massa que era 110. Mas como ele disse que o rendimento só foi de 90%, você não conseguiu 110. Aí você faz o cálculo. Ok, pessoal?
essa parte aqui agora, quinto caso, a gente faz daqui a